Aleluia. Glória a Deus. A alegria está no coração. Quem já conhece Jesus. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Nós já tivemos aqui, hein? É o culto da GP, não é? Eu descobri que o GP tinha voltado, o geriátrico com propósito. Ai, colocaram até tapete vermelho. É demais. Paz do Senhor. Eu conheço aquele menino ali. Ele era uma criatura de meio metro, assim, olha, ficou gigante demais. Jogava a bola com o Betinho. É verdade. Olha como tá grande agora. Viçoso esse povo. Esse povo achou que nós não voltava por causa do coronavírus. É, nós ficamos meio sumidos. É, Paz do Senhor. ele achava que nós tínhamos morrido. Corona não pegou nós foi escondidinho dentro de casa. Ah, eu já tomei minhas 3 vacinas no braço. Ixi. Eu tô pra tomar a quarta já. É porque a gente já passou da terceira idade, né? Já foi pra quarta, pra quinto. Mas vai pro sexto. Ô, meu amor, tem um obstáculo aqui, ó. Precisa fazer umas rampas pros pregadores da terceira idade. Vai logo, mulher! Calma. Vou puxar, ele mandou ir logo, né? Senta. Sentar aqui. A perna não aguenta mais, viu, gente? Para quem não conhece nós já viemos aqui no outro Minaro lá, não foi? O seu Minaro? O seu Minário já morreu, já é falecido, né? Ah, é o nosso vizinho. Japa. É. Mas nós viemos falar da outra vez da... Amor, é assim, gente. Onde eu tô? Nós viemos falar da outra vez das 5 não. É 5, 6? 4. 4 estações, vocês lembram? É. Aquela época era boa também, Época né? boa. Mas hoje nós viemos aqui falar com vocês um pouco sobre a tarde da comunicação. A escutatória. Escutatória é a arte de saber ouvir o cônjuge, as pessoas ao nosso redor, as pessoas que nós amamos. E a nossa vida nem sempre foi assim. No começo, uma dificuldade. Mas lembra quando a gente era novinho? Ó nós ali. Olha nós ali quando era novinho. Olha como eu era bonita. Eu era magra, cabelinho preto. Olha Gostava só. de um cabelo curto, mas agora tem que ser longo, porque, né? Velho, sabe como é, né? Eu era magrinho, minha barba não era nem falhada. Vivia rindo, muitos sonhos. Meus olhos eram brilhantes, projetos sem fim. Parecia que estava em Nárnia. Mas a gente foi aprendendo, né, amor? É Porque verdade. A gente brigava, a primeira discussão nossa não teve palavra nenhuma. Eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu abri a geladeira da nossa casa depois de casado, e foi assim. Amor. Amor. Oi. Cadê a margarina, amor? Tá aí, amor. Aí na geladeira. Tem margarina, tem certeza? Tem, amor. Tá aí perto do leite. Perto do leite. Perto do leite. Ah, amor, acabou a margarina. Não tem margarina nessa casa, não. Olha. Margarina. Não é que tinha, gente? Mas o engraçado é que antigamente ele não achava, né, o sapato, margarina, leite. Hoje, gente, ele não sabe onde colocou a dentadura. Ai, é difícil. Por isso que a gente fala, a gente tem que
demais. Mas a intensidade das discussões foram aumentando, a comunicação não verbal já não era suficiente, a gente começou a usar das palavras, da dissimulação, nós gritávamos e não nos ouvíamos, a gente falava as coisas e dava aquela amnésia que dá em todo homem, não é, homem? Sabe? Nós tirávamos tempo da tal de, como chama? DR. DR. Você já fez DR, você que tem em casa? Você que é casado? Quem já fez DR aí em casa? Isso, todo mundo, né? Vocês estão com vergonha que não levantam a mão, né? Todo mundo já faz. E a gente sai com o propósito da DR que resolver um problema. E você sai lá com meia dúzia que não estava nem parta. E era assim com a gente também. E não resolvia nada, né? Não via coisa nenhuma. Vamos ver como nós éramos? Vamos ver. Amor, a gente tá precisando conversar. Amor, olha pra mim. Oi, amor. Presta atenção em mim. Por que você tá nervosa? Eu não tô nervosa. Não começa a falar que eu tô nervosa. Tá gritando comigo? Eu não tô gritando. Tá gritando ou não tá, gente? Não, eu não tô. Ó, sabe com quem que ela tá parecendo? Com ninguém. Tá parecendo com a sua mãe. Minha mãe. Ó, doida. Doida. Tá de TPM hoje? Eu não tô de TPM. Vai começar, eu não sabia. Eu nunca E esse bucho aí? Puxo. Tá parecendo a mãe dela. Antes, ó, quando a gente namorava, a gente ia comer um lanche, ela dividia o lanche dela comigo. Hoje, eu que tenho que dividir o meu lanche com ela. Não acredito que você tá falando isso. Eu não quero mais falar com você. Não fala mais comigo. Eu não quero mais conversa com você. Ai, ai, ai. Tem dia que tá com TPM, mas tem dia, gente, que ela tá com a tropa de elite, não é nem com a PM, é com a tropa de elite. E depois, ainda fica chorando. A mulher de vocês é assim também, gente? Grita com a gente, fica nervosa e depois ainda fica chorando. Acho que eu vou ter que ir lá resolver. Amor. Amor. Amor, vamos conversar? Eu não quero falar com você. O que aconteceu, amor? O que aconteceu? Você viu o que você falou pra mim? Eu? Sim! Você falou mal da minha mãe! Eu disse, não, tadinha, ela gosta tanto de você! E eu falei isso? Amor, ela tá te defende! Amor, eu não disse isso. Disse! Você falou que eu tô buchuda, amor, como assim? Não, amor, você tá linda. Linda! Linda, amor. Você falou que eu tô buchuda! Mas é claro que não, eu te amo, amor. Você tá linda. Linda! Linda demais. Amada! É claro que eu te amo, amor. Claro que eu te amo. Certeza! Certeza. Certeza, eu te amo, amor. Oh, meu amor. Sabe o que é mais engraçado? Velho, até hoje ele deixa falando sozinho, gente. Acorda, velho. Terremoto, Acorda. ladrão, polícia. Como eu estava dizendo, sabe o que era mais engraçado? O quê? Que a gente começava com 1, saía com 3 e depois nós ia pro verão. Eita Deus, Né? é só fogo e fumaça. Nossa, gente do céu. Mas aí depois É. tinha dia que também marcava as coisas, né? Porque casal precisa daquele tempo, né, gente? A sós, Avivamento. o avivamento. Mas o duro era quando você ia, se arrumava. Aí, não sei se todo mundo tem esse problema, sabe? Tal hora eu tô aqui. Eita, gente. Tal hora passava 1, 2, 3. Lembra, amor?
o dia que o anjo apareceu lá em casa e te livrou da morte? É, quando a gente marca noites especiais com o nosso cônjuge, às vezes o Senhor nos livra da morte. E aquele dia foi espetacular, supimpa, porque o Senhor me livrou da sepultura. Observe só como é que foi isso, me lembro como se fosse agora. Gatinha, vem aqui, gatinha. Hoje, eu queria fazer uma surpresa para você. Surpresa. Uma surpresa. Hoje nós vamos ter uma noite especial. Noite especial. Só eu e você. A gente vai sair para jantar naquele restaurante que você gosta. Sério? Sério. E a gente ainda vai dormir fora de casa. Tá brincando, amor? Não, e ó, para começar muito bem, ó, vou até deixar o cartão com você. Gente! Eu quero que você faça a unha, que você arrume a cara, puxe esses cabelos, se prepara, que hoje a noite é nossa. Sério, amor? E eu quero que você compre aquela roupa, Que roupa? aquela lá, Sei. Sem limite? sem limite, amor. Sério, amor? Ó, eu vou trabalhar, 7 horas eu tô de volta em casa. Sério, amor? Esteja pronta, porque hoje a noite vai ser especial. Bom trabalho, tá? Gente, um cartão liberado! Gente, isso aqui é muita oração, viu? Milagres acontece! Mas eu não vou ser tola, não. Eu vou aproveitar, vou ficar pronta na hora, né? Porque homem não gosta de atraso, não é, homem? É difícil. Quando eu vou no salão, às vezes, aí eu mando uma mensagem pra ele: tô pronta, vem me buscar. Passa um tempão, aí ele aparece lá e eu não terminei ainda. Tem que homem ficar bravo. Difícil, gente, eu vou ficar pronta na hora. Deixa eu ver que horas. 7h30? Cadê esse homem? Já tá atrasado. Eu não acredito nisso, eu sabia. Era muito bom pra ser verdade. Eu vou ligar pra ele. Ele não me atende, gente. Não me atende. Certeza que ele não tá me atendendo de propósito, porque ele sabe que se ele atender, eu vou brigar com ele. Oh, meu Deus. 10 horas? Cadê esse homem? Não é possível. É hoje. É hoje. É hoje que a gente vai ter uma conversa. É hoje, eu não aguento mais. Vou matar, vou estrangular esse homem hoje. Mas peraí. Eu acho que é melhor eu ouvir ele primeiro. O que vocês acham? Melhor, né? Porque aí se eu tiver que matar ele, eu mato ele com honra e com verdade. Essa é a verdade. Olha lá, tá vendo esse caixa aí? Vamos ver o que ele quer dizer. Oi, amor. Oi, amor. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Já são 10 horas. Amor, você não vai acreditar. Eu saí meia hora mais cedo do trabalho Meia hora mais cedo? para conseguir chegar em casa para nossa noite especial. Amor, 2 assaltantes entraram no ônibus. Sério, amor? 2 assaltantes, amor. Pegaram meu celular, roubaram tudo de todo mundo. Sério, amor? Amor, todo mundo teve que ir para a delegacia. Sério, amor? E eu ainda fui o último a prestar queixa pro delegado. Amor, você tá bem? Eu tô bem. E olha, eu ainda tive que pegar dinheiro emprestado pro delegado para conseguir chegar em casa. Amor, eu tava tão preocupado de furar a nossa noite especial hoje. E olha o que aconteceu. Eu também tava tão preocupada. Tava, meu amor. Sério, amor, eu tava sentindo até assim, parece que eu tava sentindo que tava acontecendo alguma coisa. Eu acho que era o peso da intercessão, né? Acho que era, né, gente? Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, graças a Deus que eu já fui. Graças a Deus, obrigada, Dudu. Hein, amor?
foi bom quando nós começamos a ouvir mais um outro, né? Foi bom que aí a gente foi aprendendo os códigos um do outro. Código é bênção, né? Código é de Deus. É. Cada um tem o seu. E demorou muito para eu aprender o código da minha patroa. Aí você vai perguntar assim, ô Paulo, e o código da minha mulher? Quem sabe eu sei. Se eu soubesse o código da mulher de vocês, eu vendia, não falava. E aí, quando você acha que está aprendendo o código da sua esposa, muda tudo. Ela acorda com um código e acorda com o outro. É coisa de outro mundo. Aí tem o código da TPM, tem o antes TPM, aí tem o código da primavera. É uma coisa de louco. E quando a gente é que os problemas acabaram, vieram os dois filhos, Pietra e o Roberto. Betão. Parece uma escada aquele Hoje menino. tá um Betão, mas já foi um Betinho. É. E nós aprendemos com os filhos. Cada fase tinha um código. Quando era criança era um código do digo. Entendia tudo que a criança falava, fantástico. Depois da adolescência, aí quem não entendia era a gente. É, mas era bem assim. Ô Pietro, vem aqui, filha. Vem aqui, Pietro. Tinha um negócio ali para fazer, Pietro. Mas deixa, Pietro. Eu acho que você não vai conseguir. Essas crianças de hoje em dia nem perguntam o que era. Aí vai lá jogar videogame, mexer no celular. Ô Beto, Betão, filho, vem aqui. Vem aqui, filho. Vem rápido, filho, vem rápido. Ô filho, tinha um negócio ali para fazer, mas pensando bem, eu acho que melhor não, deixa pra lá, Beto. Deixa, Beto, eu acho que você não vai conseguir. Deixa eu tentar, né, pelo menos. Você acha que você consegue, filho? Eu acho que você não consegue. Você acha que você consegue? Com certeza. Sabe o que é, Betinho? Eu preciso que você pegue aquele, tá vendo lá, ó? Eu quero que você leve lá pra fora. Você faz isso pro pai? Faço. Então tá bom, pode ir lá. Maria, você tem que entender uma coisa. Cada filho é um filho, um diferente do outro. Cada um tem um jeitinho, meu amor. Então, com cada um, a gente usa um código, um jeito de falar, entendeu? Só fica olhando. Quero só ver. Oi, mãe. Oi, meu amor. Como você tá? Tá bem? Filha, eu preciso de um favor seu. Só que só você pode fazer. Só você, filha. Porque eu preciso de você, porque você é toda delicadinha. Vai dar certinho porque eu preciso. Seu irmão não vai saber fazer. Então eu preciso que você vá ali, pegue aquela florzinha e passe por aquele vaso maior. Você faz com a mamãe? Ai, eu não sabia que eu podia contar com você. Obrigada, viu, meu amor? Beijo. Viu, Maria? A Pietra é diferente. Ela você tem que incentivar, você tem que motivar, tem que elogiar, entendeu? Ela é delicadinha. Entendi, amor. É verdade, né? Agora eu entendi. O Beto puxou o pai. Tem que ser desafiado. Até corintiano puxou o pai. Esse menino gosta de um desafio. Eu acho que eu entendi, amor. Cada um tem um código diferente. Aquela lá, Pietro, nossa filhinha, é empurrando mesmo. Agora, Não, meu amor, nem empurrando. É elogiando, entendeu? Você tem que falar com jeitinho com a Pietra. mas é a mesma coisa, amor. Não, meu amor, não é, meu amor. Mas eu entendi, amor. Cada um tem um código diferente. Entendi agora, amor. Entendi. E assim nós vivemos e estamos juntos até hoje.
E os nossos filhos, tudo grande, casado, entendendo o código um do outro, né, meu amor? Ai, cai tudo, cai isso tudo. mesmo. Depois que eu comprei o Ova Box, ficou assim. Eu acho que não vai funcionar não, vou ter que aumentar a voz mesmo. Aleluia. Se nós chegamos até aqui foi porque o Senhor tem nos ajudado. O Senhor é que reina nos nossos lares. E como diz lá em Tiago, que nós, todos nós, sejamos prontos a ouvir, a arte de escutar, tardios para falar, para que nós só não demos respostas, mas a gente entenda o que estamos ouvindo, e tardio para irar-se. Esse é o segredo para que a tua casa, a nossa família, se mantenha na bênção do Senhor. Eu queria convidar agora o pessoal do teatro para estar aqui. E convidar você, a tua casa, a tua família a ficar de pé, para que nós possamos orar em unidade. Se você estiver aí com a tua família, se ajunte aí, vocês, a tua casa, a tua família. Amém. E terceiro, é para que você possa ter uma melhor comunicação no seu lar, para que você possa ouvir mais, que você possa incentivar os filhos no código de cada um, respeitando, né, a natureza de cada um. Senhor Jesus, nós apresentamos nessa manhã todas as famílias, ó Pai, todo pai, toda mãe, todos os filhos, ó Pai, que eles tenham unidade, que eles possam aprender a ouvir mutuamente um ao outro, para serem mais assertivos debaixo das Tuas mãos, que o Teu amor, ó Pai, e as Tuas mãos estejam sempre presentes, ó Pai, e que essa família, as ações elas possam refletir a Tua glória, Senhor Deus, que eles possam levar para casa a bênção, a unidade e a paz em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Vamos dar mais um aplauso ao Senhor Jesus, aleluia. Ele que é digno de toda a honra e de toda a glória, amém. Glória a Deus, amém. Feche seus olhos, glória a Deus. Pai querido, nós queremos entregar ao Senhor agora este tempo, Pai. Senhor, base tudo que nós ouvimos, vemos com os nossos olhos, tudo aquilo, Pai, que é gerado no nosso coração. Que o Senhor possa nos ajudar agora, Pai querido, a ministrar a Tua palavra. Porque a Tua palavra é viva e eficaz. Independente, ó Deus querido, como nós entramos aqui, Pai. O importante é como nós vamos sair deste lugar, ó Pai querido. Nós temos, Pai querido, aqui que o Espírito Santo vai habitar em nós e vai trazer condução, Pai querido, condição de nós ouvirmos e entendermos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém, queridos? Então nós vamos ministrar essa palavra agora. Espero que você abra o seu coração, deixe o Espírito Santo ministrar aí diante do que o Senhor preparou para nós nesta manhã. Amém, queridos? Eu falo, né, que a Radassa puxou eu. Agora a Harumi que puxou o Donizete, deitada, olhou para a roupa, não acredito que tem que usar vestido. Cuidado, hein, ó, o diabo é o pai da mentira, hein? Mas é assim mesmo, amados. Imagina se Deus tivesse dado uma mulher ligada no 440 para o Donizete. A nossa casa ia ser uma loucura, né? Eu falo que Deus, Ele dá a pessoa certa, né? Então eu sou mais calma, mais tranquila, mais devagar, mas eu vou, em nome de Jesus. Amém? Durante a palavra de prosperidade, o Donizete falou, né?
vocês veem que eu fiz um bom negócio, né, gente? Hoje ele já não é o mais feio da rua. Eu não aguentei quando ele falou. E uma outra coisa que eu gostaria de falar, principalmente para os jovens, né? Nós viemos de eu sempre estudei em escola pública. E eu, depois de formada, eu trabalhava nas eleições. E um dia eu encontrei uma professora minha que deu aula para mim no 4º ano. E ela olhou para mim, né, falou assim, nossa, Mariana, você, né, estudou, formou. E aí ela falou assim, quando eu vi você na 4ª série, nós éramos uma turma muito boa, né, o meu pessoal. Ela falou assim, nós já olhamos para alguns e sabíamos que aqueles iriam adiante, né, que se formariam, teriam uma boa profissão. Então, eu era considerada inteligente na escola, uma da CDF. Mas como é importante, né, eu sempre falo para os jovens, eu sempre falo para as minhas filhas que agora é hora de estudar, agora é hora de buscar algo no Senhor e Deus lá na frente, porque como Donizete pregou, Deus ele quer nos abençoar. E lá na frente você será abençoado, porque você também caminhou em direção àquilo que o Senhor queria derramar sobre as suas vidas. Hoje nós vamos falar sobre bênção. E como é gostoso falar sobre bênção. Nós estudando um pouquinho sobre essa palavra, nós vemos que lá em Gênesis 1:28, a palavra do Senhor fala que assim que Deus formou Adão e Eva, Ele os abençoou. É desejo de Deus, é desejo do coração do Pai, que as famílias sejam abençoadas. Deus criou 2 instituições, que foram a família e a igreja. Ele criou a família primeiro, e Ele os abençoou. Logo, o que aconteceu? Todos os dias Deus ia no jardim, e Ele abençoava Adão e Eva. Mas Adão e Eva, o que eles fizeram? Eles pecaram. E eles foram expulsos do jardim. O que isso nos traz? A bênção do Senhor, ela sempre vai estar dentro da nossa casa, mas quando o pecado não está dentro da nossa casa. Porque o pecado nos afasta da bênção do Senhor. É isso que o Senhor ministrou muito forte ao meu coração. Por que muitas vezes nós, como famílias, nós estamos dentro da casa do Senhor? Nós sabemos que o Senhor quer nos abençoar, mas por que nós não vivemos as bênçãos do Senhor? Porque muitas vezes nós estamos afastando a bênção do Senhor sobre nós. E aí logo em Gênesis, meu amado já leu também, né? Em Gênesis 12, o Senhor, Ele, através da vida de Abraão, nós somos redimidos, nós somos abençoadas hoje através da vida de Abraão. Porque o que o Senhor fala lá? Que Ele abençoaria Abraão, que a família de Abraão seria abençoada, mas também ia abençoar outras famílias. Esse é o nosso papel da igreja. Famílias abençoadas, abençoando outras famílias. Às vezes a gente fala assim, nós precisamos ganhar. Como que nós vamos ganhar famílias se nós não formos famílias abençoadas? E a palavra do Senhor fala que hoje somos nós. As nossas famílias vão ganhar outras famílias, porque tudo começa dentro da família, né? Hoje eu com o Donizete, nós estamos vivendo quase na metade daquilo que o teatro falou, né? Hoje nós já não somos mais meninos. A palavra do Senhor fala que quando nós éramos menino, andávamos como menino, falávamos como menino. Mas hoje nós já somos homens, somos mulheres. Precisamos deixar as coisas de meninos para trás. Precisamos deixar as coisas de meninas para trás. Nós vimos no teatro, né? O homem, o menino. E o menino crescendo e aprendendo a ser homem. A mesma coisa nós mulheres. Às vezes a nossa casa, ela não é abençoada. Nós não vivemos as bênçãos do Senhor porque nós não deixamos as coisas de meninas. Emburramos, né? Hoje é normal uma adolescente emburrar. Mas hoje uma mulher de 40 anos emburrar, ficar de mau humor, não aprender, né? Nós pregamos tanto sobre os frutos do Espírito e nós não conseguimos, né, praticar os frutos do Espírito. Então todas essas coisas nos impedem de viver a bênção do Senhor. A palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus, Ele está ali e Ele quer nos abençoar. É desejo do coração do Pai abençoar as famílias. Mas a pergunta que eu deixo para você, e é o que nós vamos estar ministrando hoje aqui, é como viver essa bênção.
Como ser uma família abençoada? É possível viver a bênção do Senhor? Vocês, né, que são jovens, que tudo é tão intenso, né, no teatro só faltou falar assim, eu vou separar, eu não quero mais conversar, não quero saber de mais nada, né? Porque quando a gente é jovem, é tudo tão intenso, né? Mas vocês vão aprender, como a gente cantou no louvor, vamos perseverar, porque o Senhor vai nos dar força, o Senhor vai nos ajudar a amadurecer. E de repente a menina vira mulher, de repente o menino vira homem, e aquela família é uma família abençoada no Senhor, amém? Glória a Deus. No Salmo 128, capítulo 1 e 2, querido, fala sobre nós homens, né? Vai falar ali sobre o sacerdócio, e nós aprendemos muito sobre isso. O que é ser sacerdote? Nós só sabemos que nós homens temos a missão de incumbir a nossa família, de levar a nossa família, de conduzir a vida espiritual da nossa família. E no Salmo 128, do capítulo ali, do 128, 1, 2 ali, ele vai falar sobre isso. Ele fala que, ó, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos e será o quê? Feliz. Então, sabe, uma das coisas que eu tenho no meu coração como sacerdote, querido, uma das coisas que eu aprendi vindo dentro da minha casa, desde quando nós éramos pequenos, nós passávamos muita dificuldade, passamos sim, mas algo que não muda, é algo que nós trazemos, nós ministramos muito isso no casamento do lar, sobre as genéticas, né, características que você herda da sua família. E uma das características que eu herdei da família da parte da minha mãe, que quem conheceu, né, acho que o Miguel Castardi, o João, a Áurea, que são os mais chegados aí, nossos antigos. Por exemplo, o meu avô, né, o vô Chico, pai da mãe, ele era um cara que não tinha tempo ruim com ele. Ele sempre estava fazendo piada, né, não sei vocês, né, quem lembrava dele, né, lembra dele. Ele era sempre um homem que, independente das circunstâncias, ele gerava alegria na família. E então, nós herdamos isso. Então, quando nós falamos sobre, né, sacerdote do lar, nós homens também temos que ter isso, querido, esse compromisso de não somente conduzir a nossa família, trazer diante do altar, mas o que você tem gerado para os momentos da sua família, né? O que você tem conduzido a sua casa. Porque, queridos, eu não sei você, mas quando eu me recordo dos momentos mais felizes da minha vida, os momentos mais alegres que marcou a minha vida, aonde aconteceram, querido? Foram aqueles poucos momentos no seio da nossa família. Histórias engraçadas, histórias tristes, histórias aonde nós, né, somos bem-aventurados porque o Senhor nos ajudou, e nós somos o quê? Felizes, diga assim, felizes. A maior felicidade, queridos, os maiores momentos de felicidade que nós podemos ter na nossa vida, além de estar na presença na casa do Senhor, é na nossa família. É ali que nós damos risada, é ali que nós compartilhamos, é ali que nós somos desafiados. Porque, como nós sabemos, falamos aqui, quem tem mais de 2 irmãos, por exemplo, é um grande desafio. Porque quando você tem 2 irmãos, você, por exemplo, se é 2 irmãos, ou você puxa uma característica mais para o lado da mãe, ou você puxa uma característica mais para o lado do pai. Então, um exemplo lá de casa, Harumi puxa mais para o lado da Massaia, Radassa puxa mais para o meu lado. Mas lá na minha casa, nós somos em 3, e você que tem uma quantidade maior de irmãos, sabe identificar isso. Quando tem o terceiro ele é uma mistura de tudo. Então, por exemplo, às vezes é mais difícil de lidar, é mais complicado de você administrar, mas nós, como sacerdotes do lar, nós temos que ter, querido, esses momentos de trazer alegria para a nossa casa, sabe? Comparecer ali, querido, a maior alegria colhida, querido, a cada dia, é na nossa família. A maior alegria que você pode colocar diante da sua vida é colhida dentro da sua casa. Por exemplo, eu não trocaria, querido, nada do que eu vivi, desde quando a gente começa a se entender por gente, desde as dificuldades, desde as lutas, mas eu não trocaria nada do que eu vivi no meio do que? Do nosso, né, seio familiar, dentro da nossa casa. Então, veja, a alegria, por exemplo, de conhecer a minha esposa, a alegria, querido, de saber que nós fomos ali colocados diante de Deus, nós namoramos, nós noivamos, nós casamos, nós geramos filhos, e agora, querido, nós estamos tendo a alegria de ensinar elas nos caminhos do Senhor, de ensinar ali, querido, que vai fazer o que? A nossa maior felicidade um dia é olhar
e saber que nós conseguimos realizar um bom trabalho. Talvez você possa dizer, puxa, mas então eu não fiz um bom trabalho, porque os meus filhos não estão dentro da igreja, porque os meus filhos se desviaram. Não, querido, pelo contrário, a palavra diz o seguinte: ensina a criança no caminho que ela deve andar. Por um período, querido, talvez quando saia debaixo das suas asas ali, pode haver um momento, mas no momento que você começa a ser o sacerdote que leva esse tipo de coisa para sua casa, se apresenta diante do Senhor, uma hora o milagre chega, querido, em nome de Jesus. Nós não podemos desacreditar. Eu estava lendo um texto para a gente poder, ter muitas bases para falar, e a gente não vai conseguir falar tudo, mas, por exemplo, o rei Josias. O rei Josias, o que ele fez quando ele assumiu ali? Ele tirou tudo aquilo que era impuro da casa do Senhor, ele restaurou o altar do Senhor. Então nós passamos por esses 2 anos de dificuldade, nós temos que ter o quê? Essa posição de restaurar o altar como sacerdote, gerando o quê? Alegria, companheirismo, pegando na mão do outro e falando, eu estou aqui com você, pegando na mão do seu filho, pegando na mão daqueles que ainda estão debaixo da sua casa. Talvez os seus filhos, querido, muitas vezes já, aqueles que casaram, não estão tendo o quê? Muitas vezes felicidade no lar, casamentos que talvez você possa olhar e falar, meu Deus, o que eu fiz, por que não deu certo? Querido, você tem que olhar para isso e acreditar que tudo é possível, que tudo vai dar certo diante do Senhor. Sabe, esse é o papel do sacerdote, fazer, querido, aquela alegria voltar para dentro da sua casa, fazer, querido, você colocar altares de adoração dentro da sua casa. É isso que a palavra fala, que nós seremos felizes. Então qual é o seu posicionamento diante disso? Você tem que buscar isso, a felicidade, querido, a felicidade verdadeira, querido, ela está própria, ela está onde, querido? Confirmada na nossa casa. A bênção do Senhor já foi derramada sobre a nossa casa. Então, querido, essas alegrias puras, essas alegrias da família, o que é, querido? É o carinho à pessoa amada. É o que, querido? É que somos felizes. É o respeito entre um e o outro. Sabe, falta de carinho, como hoje, querido, nós, muitas vezes, a palavra diz que no final do tempo o amor se esfriaria. Muitas vezes nós não temos mais carinho um com o outro, não tem carinho dentro de casa, não promove nada. Você é aquele homem brucutu, duro, bravo, não conversa com a sua esposa, mas você fala, eu sou o sacerdote do meu lar, então promova ambientes de alegria dentro do seu lar. Promova ambientes de alegria entre a sua família. Seja a luz e o sal da terra onde você chegar na sua casa. Sabe, queridos, promova a alegria. Promova, querido, como sacerdote, a felicidade do seu lar. Porque a bênção do Senhor já foi derramada sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. A gente estava até conversando isso antes de vir para cá, Eu falei isso para o Donizete, como para a mulher é importante receber a bênção do Senhor na igreja. Como para a mulher é importante o homem se lembrar de datas comemorativas, como para a mulher é importante festejar. Isso é coisa de mulher, Às vezes eu sempre pergunto para ele, você gosta de mim? Ele fala, ai Mari, como você pergunta? Porque mulher precisa ouvir, Nós temos essa necessidade. Então, homens, Os homens geralmente eles não gostam dessas coisas, de romantismo, são poucos, São poucos. Feliz a mulher que tem um homem romântico dentro de casa, porque eu sei que muitas mulheres sofrem com isso. Mas sabe, amadas, orem ao Senhor, Deus pode mudar todas as coisas, mas homens, tá aí uma dica, Mulher gosta dessas coisas. Vocês vão falar assim, gente, mulher gosta, é mulher, Vocês casaram com mulher. E no Salmo 128:3, fala assim, tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera. Como é importante, mulheres, ontem nós tivemos uma palavra, uma rede de mulheres abençoada, Quando todas as mulheres estavam aqui, glória a Deus, mulheres, não percam as redes de mulheres, porque são palavras específicas para nós, porque nós, uma mulher, quando ela se torna uma mulher sábia, quando ela se torna uma mulher que quer edificar a casa na rocha, quando a mulher, ela tem esse entendimento que ela faz toda a diferença dentro de uma casa, ninguém segura mais essa casa, ninguém segura mais essa família. Quando uma mulher, ela começa a olhar e sabe o que é prioridade, quando ela sabe que é diante do Senhor que ela vai conseguir todas as coisas, onde nós aprendemos, não são nas redes sociais,
não são seguindo, né, as blogueiras, mas aonde que nós vamos conseguir todas as coisas? Na palavra do Senhor. A palavra do Senhor fala que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, aquele sim firma a sua casa na rocha. Nós precisamos, mulheres, ser essa videira frutífera. Porque a videira, o que ela nos remete? Né? Uva. Ela nos remete o vinho, a alegria do Senhor. E uma casa onde tem uma mulher emburrada, insatisfeita, mal-humorada, ninguém aguenta aquela casa. Nem o Senhor. Nem Deus não aguenta. Né? Deus, ele fala assim, é verdade. Deus, ele fala assim, que ele quer derramar, né, a bênção da mulher sábia. Ele quer que nós vivamos, né, a mulher de Provérbios. Só que se a gente não abre a nossa mente, se a gente não deixa a palavra entrar no nosso coração, e se a gente não começa a mudar as coisas dentro da nossa casa, nós vamos continuar sendo aquilo que o versículo fala. 40 anos vivendo coisas de menina, sonhando coisas de menina, e deixamos de ser mulher, né? O que acontece, mulheres? Muitas vezes nós cobramos muito dos nossos maridos, mas uma mulher faz toda a diferença dentro da sua casa. Eu já estou na 3ª dose da vacina, amados. Misericórdia de nós, viu? Eu tomei a 1ª e a 2ª dose, não senti nada. A 3ª acabou comigo. Eu falo porque é muito raro eu ficar doente, né? E eu fiquei deitada sexta-feira porque eu não aguentava fazer as coisas. E aí o Donizete veio para a rede de homens, aí ele falou assim para mim, dá para fazer a janta? Eu queria que eu fizesse um pepino japonês lá. Eu falei assim, pica, deixa de molho. Eu vou lá e eu faço arroz, depois eu faço o molho do pepino, né? Tem que fazer alguma coisa, né, irmão? Casou? Aí eu levantei para fazer, gente. Aí fiz o arroz, ainda bem que o arroz japonês é só arroz e água. Fiz o arroz, aí fiz o pepino, depois fiquei deitada lá no sofá. Daí ele chegou. Eu falei, Doni, faz ovo doce para nós, né? Porque a gente come arroz, ovo doce coisa de com japonês, pimenta. tá, querido? Ovo doce é coisa de japonês, tá? Aí, como que faz? Foi lá, fez. Grudou tudo na frigideira, mulheres. Sujou uma frigideira. Tá de molho até agora lá em casa, irmão. Aí fui lá eu. Adoço o ovo, Doni, faz. Fui lá. Fui fazendo o ovo, gente, né? Aí o Doni, é assim que faz. Ele, nossa, eu não tenho esse jeito, não. Aí ele, come você esse e eu vou fritar o ovo para mim normal. Tudo bem, jantamos, mas daí no sábado, glória a Deus, eu acordei melhor, né? Aí eu já estava lá lavando roupa, daí eu falei para o Donizete, que diferença, né? Quando uma mulher está doente dentro de casa, faz né? Faz diferença, não faz, querido? Faz toda a diferença. Mulheres, vocês são aquelas que promovem alegria dentro de casa, né? Vocês são aquelas que com todo jeitinho, com as coisas que vocês têm, preparam a mesa, preparam uma boa comida, né? Eu falando para vocês que a gente comeu arroz com ovo e pepino, vocês estão tudo olhando para minha cara e falando, gente, vamos saber isso que é muito bom, né? Nossa, Dona? é muito bom. Vocês sabem o que a família de vocês gostam, sabe? Vocês sabem conduzir todas as coisas, como o Donizete falou, né? Nós passávamos por tantas dificuldades, mas uma mulher dentro de casa, que sabe cuidar das coisas que estão lá dentro, que sabe dar valor para as pequenas das coisas, fazem toda a diferença, tá? E só me defendendo aqui, né? Na sexta-feira eu tinha colocado as flores na cesta. Eu não achei que guardou no coração, irmão, você tá vendo? Eu não achei Guardou que no coração, a terra ia passar da cesta. E eu estava tão assim, gente, na sexta-feira, que eu catei as coisas e tirei. Aí eu nem olhei, daí ele ficou falando, e eu, tá, não vou fazer mais, não coloco, né? Mas, sabe, amado, se você vê, quando as mulheres não estão bem, daí a gente faz essas coisas. Eu não estava bem, entendeu? Por isso que aconteceu isso. Mas você viu, né, querido, que é difícil, guarda no coração. Vocês mulheres têm um coração muito peludo, misericórdia. Vocês lembram das coisas ainda mesmo na hora da pregação, o negócio vem, ó, tá vendo? Mas já foi... seta maligna, é dardo inflamado do maligno. Mas já foi tratado, vocês viram? A gente trata e aí, ó, tudo você no vê, altar. né, que o espaço aqui para nós já tá pequeno, porque ela já tá derrubando a minha palavra, né? É que nem assim na cama, né? Vai derrubando, né? Mas sabe, queridos, isso que é tão interessante, é você buscar o simples de Deus. Né? Muitas vezes nós queremos tantas coisas, né? Buscamos tantas... E a palavra é tão clara, é tão simples. Por exemplo, a felicidade no lar. Você tem um lar feliz hoje, querido? Sabe, ter um lar feliz é você superar as coisas, sabe? É olhar para a dificuldade. Por exemplo, que nem eu estava falando sobre o meu bom humor. O meu bom humor, querido, não significa que eu não sou uma pessoa séria.
Eu ser uma pessoa extrovertida e saber lidar com algumas situações. Por exemplo, tá chovendo, a vaca tá indo pro brejo. Não tem jeito, tá lá, vamos tentar resolver o problema, né? E eu estava lembrando, hoje, né, seria aniversário do meu pai. Hoje era para ele estar fazendo 77 anos. Hoje já faz 2 anos que ele partiu para a glória, querido. Olha como é que o tempo passa, né? E eu estava me recordando aqui agora, eu estava lembrando aqui, que no dia que a gente enterrou ele, fez o velório lá e, né, enterrou aí para subir, né, de Cabreúva para cá. Eu lembro que muita gente oferecendo carona para minha mãe lá no dia, né? Não, vamos comigo, Maria, você sobe comigo. Aí eu cheguei. Aí eu falei, mãe, a senhora tem um monte de opção. A senhora pode escolher, se a senhora quiser subir comigo, a senhora sobe. Cauri com o João, sobe. Tinha um colega nosso lá, né, o Sandro, mas se a senhora quiser subir com o pai também, né, já dá um jeito agora, né? Aí ela falou pra mim, você é tonto, moleque, olha o que você tá lidando, né? Acabamos de enterrar seu pai. Eu falei, é o meu jeito de lidar com a situação. Então o que acontece, querido? Não tem jeito, tem hora que a gente fica nervoso, mas você vai fazer o quê, querido? Não é verdade? Às vezes o problema já está ali. Então, ou você promove a sua felicidade com aquilo que você tem, porque a verdadeira felicidade, como eu falei, está no nosso lar. Nós, como homens, nós podemos deixar para este mundo muitas coisas. Podemos deixar para a nossa família grandes heranças. Muitas coisas. Nós trabalhamos para isso. Nós, pai, que temos esse entendimento, às vezes trabalhamos para conquistar, deixar algo para os filhos. Mas a maior herança, querido, que nós podemos deixar para este mundo, sabe qual é, querido? É um seio familiar bem construído. É um seio familiar bem estruturado. E quando nós falamos disso, querido, nós falamos de todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, lá no Salmo 128, ele continua falando dos filhos. Ele fala, querido, que os filhos, né, são como planta de oliveira ao redor da nossa mesa. Por exemplo, as crianças, querido, que hoje são criadas nos caminhos do Senhor, as crianças serão o quê? Benditas. As crianças serão o quê? Abençoadas pelo Senhor. Elas serão uma bênção para as suas famílias. Então, muitas vezes, os filhos, né, você tem que aprender, nós temos que aprender a envolver os filhos na nossa vida. Todo casamento do lar que nós abençoamos de pessoas que já converteram, e muitas vezes tiveram filhos fora do casamento, né, e aí resolveram casar, que nós temos uma parte que nós separamos e falamos assim, olha, vocês precisam convidar essa criança para entrar no seu casamento, né? Fizemos isso no casamento da Letícia com o Johnny, que tivemos a oportunidade de ministrar. Por quê, queridos? Os filhos fazem parte da nossa vida, não é só eu e ela. Então a palavra fala que as crianças serão o quê? Plantas de oliveira. Então lá no Salmo, que nós falamos também, 127, 3 e 4, ele fala o quê? Que os filhos são herança do Senhor. Eles são herança e uma recompensa que dá, que, querido? Como as flechas. Nós ministramos esse tempo atrás, falamos que as flechas na mão do arqueiro, que os nossos filhos vão ser assim. Então o que nós precisamos? Os filhos precisam aprender a servir a Deus desde cedo. Nós precisamos gerar isso nos nossos filhos. Então, sabe, e envolver os filhos, querido, no nosso casamento. Envolver os filhos nas finanças da nossa casa. Eles precisam se sentir valorizados com aquilo que nós fazemos. Porque muitas vezes, querido, nós vemos tantos filhos que não são amados. Vocês sabiam, querido, que infelizmente nós lidamos ainda nesse século com filhos que são o quê? Órfãos de pais vivos. Filhos, queridos, que não se sentem amados pela sua família. Então, sabe, no seio familiar de cada pessoa, o que faz, querido? A experiência de você amar e ser amado. Sabe, querido, quanto a família se destrói, quando nós perdemos essa liga da família, o que se destrói, querido? Não é somente a sua família, mas nós como igreja, corremos um sério risco do que? Da sociedade não ter mais o âmbito do seio familiar. Esses dias eu assisti o casamento, eu assisti um filme, e até falei para a Massai, que é uma coisa bem interessante a gente se pensar. Era um filme que falava sobre um casal que ganhou um prêmio numa loteria, e eles estavam brigando porque eles queriam ficar com o dinheiro. A mulher queria ficar com o dinheiro, ele queria ficar com o dinheiro, eles não queriam mais dividir o dinheiro, eles queriam cada um ficar com tudo. E aí eles foram diante do juiz. E aí o juiz lá, querido, no filme ele fala o seguinte: vocês, a sociedade hoje fala que, né, os casamentos estão sendo destruídos por causa de relações
que são entre homens com homens e mulher com mulher. Mas não é verdade. O santo matrimônio está sendo destruído por vocês que são homem e mulher. E aí eu parei para pensar. Eu falei assim, puxa vida, Deus falou que nós seríamos bem-aventurados. Aí se você começa a pensar nisso, querido, muitas vezes nós olhamos para aquilo que nós consideramos diante de Deus errado. O casamento entre homem e mulher, o casamento entre homem com homem, mulher com mulher. Mas muitas vezes nós vemos ali, queridos, eles buscando algo que era para nós buscar, que é a família de Deus. No errado, eles estão querendo mostrar que é certo. E nós muitas vezes, diante do certo, da aliança que nós fazemos um com o outro, nós não queremos acreditar no casamento. Nós não acreditamos nos nossos filhos, nós não envolvimos os nossos filhos no ministério, nós não valorizamos o ministério do nosso filho. Muitas vezes seu filho ele vem para a igreja, ele tem um ensaio, ele tem algo que a igreja proporciona. Muitas vezes para você é um peso trazer o seu filho na igreja. Muitas vezes é um peso você, sabe? Então, queridos, eu quero fazer uma pergunta para você. O seu filho se sente amado na sua família? Você compartilha no seu seio familiar, querido, sabe? Essas experiências de amor, de histórias, de levar os seus filhos, seus netos, a geração que ainda está com você, acreditar que eles fazem parte, que eles são herança do Senhor na sua vida, que eles são importantes para você. Sabe, querido, uma das maiores tragédias que nós vivemos hoje no mundo moderno é o quê? A destruição da família. Por exemplo, as separações. As separações, elas arrasam com o casamento que Deus instituiu. E consequentemente, querido, com as famílias. E quem paga um alto preço, querido, com as separações? Os filhos. Os filhos, queridos, eles pagam um alto preço com a separação dos pais. Os filhos acabam sofrendo. Eles sofrem, querido, muitas vezes. Então, quando as famílias eram bem construídas lá atrás, que nós não víamos falar muito sobre divórcio. O cara casava com a mulher e ele ia até o final. O cara roubava a mulher naquela época, ele roubava, mas ele honrava e ia até o final, né? Mas hoje, querido, nós vemos o quê? Que as famílias não são muito tempos ali, já querem se separar. Então, quando nós vemos isso, nós vemos jovens hoje se envolvidos com o quê? Jovens se envolvendo com droga, se envolvendo com violência, com depressão, querido. Muitas vezes nós estamos enfrentando hoje. Na nossa época, o Cláudio Duarte faz uma palavra lá muito legal e ele fala, vamos pegar a nossa idade aqui dos 40 para baixo. Quem lembra aqui de um amigo com 12 anos de idade com depressão? Você lembra, querido, de algum amigo seu com depressão? Com 12 anos de idade, quando você tinha 12 anos de idade? Você lembra, querido, de alguma criança naquela época que tinha hoje o linguajar que nós temos hoje? Por quê, querido? Porque a base que Deus instituiu muitas vezes não está sendo pregada, não está sendo elogiada ali diante dos nossos filhos. A palavra de Deus tem que ser elogiada, tem que ser pregada. Então, querido, sabe, mais do que nunca, nós precisamos, querido, de homens e mulheres dispostos a construir famílias sólidas diante do Senhor. Famílias sólidas. E queremos, querido, muitas vezes dar o quê? Para os nossos filhos e mostrar para eles, você é importante para esse ministério. Esse ministério precisa de você. Eu e o seu pai precisamos de você. Ah, mas o meu filho já é grande, está com 25 anos, ainda mora comigo, 30 anos, ainda mora comigo. Então dobra o seu joelho e comece a orar para Deus desembocar esse vaso, para Deus desencalhar esse vaso. Estava até brincando com o Fernando aqui, né, Fernando? Falei, Fernando, os casal vai entrar lá, querido, para nós abençoar as alianças. E nós vamos cantar aquela música, desencalha o vaso, Jesus, enche de azeite. Ele falou, sério? Eu falei, não, estou brincando, né? Mas, sabe, tomem atitudes, você que está nessa faixa de idade, sabe, saia um pouco também da asa do pai com a mãe. Você precisa amadurecer, você é bênção na vida do seu pai com a sua mãe. Os filhos são bênção, mas nós precisamos mostrar isso para ele. E ele reconhecer que ele faz parte da nossa vida e do nosso casamento. Amém, queridos? Glória a Deus. Como nós falamos, né? A nossa casa, ela deve ser edificada na rocha. O homem, né, sendo o sacerdote do lar, a mulher sendo aquela mulher sábia, os filhos sendo herança do Senhor, e aí envolvendo tudo isso no ambiente de oração. Eu vou fazer uma pergunta, mas vocês não precisam falar, né? Mas quantas famílias oram juntas aqui?
Porque a gente chega na casa e fala, vamos fazer uma oração. Muitos ficam com vergonha. Então a gente percebe que isso não é um hábito dentro daquela casa, né? E quando nós oramos juntos, o que nós criamos? Ambiente de oração. Nós criamos intimidade, não é, mulheres? A gente vem aqui, a gente que ora, a gente cai no chão, não é? A gente sai, e dentro da nossa casa, nós conseguimos criar esse ambiente de oração? Porque a palavra do Senhor, lá em 2 Samuel 7, do 12 ao 16, quando teus dias forem, aqui é Deus falando para Davi, quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino, este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Aqui é Deus falando da aliança dele com Davi. Eu li essa passagem há muitos anos na minha vida. Eu acho que a Rainha ainda era criança. E eu ali, lavando a louça, ali o Senhor ministrou fortemente ao meu coração. Como é importante nós termos aliança com o Senhor. Mulheres, vocês são capazes de passar bênção geracional na vida dos seus filhos. Às vezes a gente fala assim, né? Eu estava até assim lá no banheiro pensando... Me desculpa, Rá, eu não quero te expor. Mas às vezes eu falo assim para ela, faça isso porque você vai alegrar o meu coração. Faça isso. E aí eu pensei assim, hoje ela ainda não entende. Mas um dia ela vai chegar aqui nesse altar e ela vai falar, quando eu era criança, minha mãe falava e eu não entendia. Mas agora eu sei o porquê dela falar. Porque isso são bênçãos geracionais. Nós ensinamos os nossos filhos e as nossas filhas as bênçãos do Senhor. Porque o Senhor, Ele quer nos abençoar. Mas nós também somos boca de Deus. Nós também precisamos fazer aliança com Deus. E naquele dia, quando essa passagem veio ao meu coração, eu falei, Senhor, assim como o Senhor fez uma aliança com Davi, o Senhor nunca se afastou da família de Davi, mesmo, às vezes, eles transgredindo a palavra do Senhor. Eu falei, Senhor, que essa aliança seja sobre a minha descendência, sobre a minha família. Que o Senhor ache graça na minha vida e na vida do Donizete, ao ponto de ter uma aliança conosco e essa aliança ser firmada de gerações em gerações. Essa tem sido a minha oração, esse tem sido o meu alvo. Hoje, né, eu busco por sonhos, eu busco por projetos, mas a minha maior herança hoje são elas, porque o Senhor deu para mim. Não são minhas, o Senhor deu para eu cuidar. Um dia elas vão estar diante do Senhor. Então que eu possa fazer um bom trabalho. Mães, pais, que vocês possam fazer um bom trabalho dentro da sua casa. Que o Senhor possa olhar para vocês e achar graça diante de vocês. Fazer alianças, serem abençoados pelo Senhor. Porque isso é o desejo do coração de Deus. Famílias abençoadas, abençoando outras famílias. E eu creio que quando elas formarem a família delas, elas vão abençoar outras famílias. É assim que nós vamos crescer no Senhor, é assim que nós vamos avançar. Famílias abençoando outras famílias, amém? Glória a Deus. E por último, queridos, a gente queria fechar falando que a nossa família, ela tem que ser o quê? A família fazendo parte da família de Deus. Sabe, querido, a igreja, ela é a família de Deus. No livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14 em diante ali, nós vemos o quê? Que o apóstolo Paulo, ele fala algo muito importante para nós aplicarmos nos dias de hoje. Ele diz assim, por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra, toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Sabe, querido, nós precisamos
portanto, mostrar à nossa família que ela tem que fazer parte da obra de Deus. Sabe, a nossa família, querido, sendo uma parte dele, do Deus vivo, servindo juntos, através da igreja, trará o que, querido? Trará bênção para a sua casa. Quando nós envolvemos a nossa família, querido, nós colocamos como que a nossa família, ela se torna o quê? Um braço da igreja, fora da extensão dos átrios da igreja, na sociedade. Então a minha família, querido, quando ela está fazendo parte da família de Deus, ela leva a bênção de Deus aonde a minha família chega. Sabe esse exemplo que a Massai deu? Esses dias eu comentei com ela, às vezes nós vamos fazer algumas visitas, e eu vejo as dificuldades que nós, homens, enfrentamos na hora de orar, simplesmente por uma refeição. Esses dias nós fomos numa casa e, a hora que a mulher lhe falou assim, olha, a comida está pronta. Os homens saíram que nem uns trator, atropelando as crianças, atropelando as mulheres, para pegar as partes melhores da comida, né? E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, ninguém orou, e tudo crente, ninguém orou, ninguém consagrou. E aí o cara sentou do meu lado com um prato gigante e falou, você não vai comer? Eu falei, não, queridos, nós assim somos ensinados, né? E eu gerei muito isso nos meus discípulos, que primeiro a gente deixa as pessoas se servirem, primeiro a gente tem que orar, consagrar, e aquilo deu resultado, né? Porque depois nós voltamos, outro dia fomos convidados para ir nessa casa novamente, e aí foi até engraçado, porque eu sentei na mesa, e aí, a hora que a mulher falou, vamos, né? A mulher falou assim, abençoa aí a comida. Eu falei, não, pede para o dono da casa abençoar, né? E aí o cara, não, ora aí, pelo amor de Deus, ora aí. Eu falei, meu Deus do céu, que limitação. Então, homem, entenda, você tem que promover alegria na sua casa, você tem que ser aquele que vai ensinar os caminhos para o seu filho, você tem que ser aquele que tem que tomar ação, querido, em primeiro lugar, orar, sabe, colocar a sua família, mostrar para ela. Porque, querido, não permita que o seu lar se dissolva por causa de coisas tão pequenas. São pequenos posicionamentos. Nós aprendemos com o Hermes isso aqui, foram pequenos posicionamentos que Gideão tomou, e foi o que, querido? Abençoado por Deus. Então, diga assim, o homem só, diga, eu preciso me posicionar. As mulheres gostam, querido, sabe, numa oração, né, sexta-feira, nossa última terça que nós oramos aqui, misericórdia, homens, vocês precisam se posicionar na oração. Vocês precisam levantar a voz de vocês na oração. Não é só na hora que o time marca o gol, não é na hora da discussão que você quer ser maior que ela. Você precisa orar, você precisa clamar, você precisa ter esse despertar, querido. Então, querido, olhando para isso, eu preciso colocar a minha família, preservar a minha família. Sabe, fugir da aparência do mal. Não permita, querido, que outras coisas, além daquilo que Deus já instituiu para você, né, a sua esposa, sua mulher, o seu casamento, não permita que outras coisas venham, sabe, conversas com fulana, conversas com ciclanas, sabe, conversinhas alheias, não permita que isso influencie no seu lar. Se posicione, tenha um posicionamento diante de Deus. Para quê, querido? Para que a nossa casa, sabe, querido, a grande ameaça que nós enfrentamos hoje da família é o que, querido? É a infidelidade conjugal. Infelizmente, querido, é isso ainda que destrói. O diabo, ele vai usar sempre as mesmas ferramentas, e nós aprendemos sobre isso. Quais armas eu posso usar? Sabe, nos fortalecer na palavra, buscar da palavra de Deus, buscar um aconselhamento. Olha, eu estou com dificuldade nessa área, como que eu posso sair disso daqui? Eu estou numa enrascada aqui, numa cilada do inimigo. Então, querido, procurar o quê? Aconselhamentos. Para quê, querido? Para que nós possamos estar o quê? Com as nossas famílias firmadas diante da rocha que é o Senhor Jesus. O casamento, querido, ele é algo, a bênção para a nossa vida. O casamento, ele é algo muito bom para a nossa vida, mas nós temos que nos posicionar. Errou, todo mundo está sujeito ao erro, mas se corrija, tente não errar mais, busque ajuda, querido, quando há tempo ainda, procure um aconselhamento, sabe, venha nos procurar, não destrua, querido, o seu lar, não destrua, querido, em pouco tempo, aquilo que muitas vezes foi construído com anos de luta. Permita que o Senhor hoje estabeleça o governo no seu lar, para a honra e glória dele. Amém? Amém?
Glória a Deus. Então quero convidar a igreja a se ficar de pé, em nome de Jesus. Gostaria de convidar o louvor para estar nos ajudando. E eu queria falar com você, querido, sabe? Por qual causa você tem colocado seus joelhos no chão? Quando nós viemos para a casa do Senhor, eu queria, se o Fernando pudesse cantar de novo aquele louvor a um lugar, eu creio que nós temos que ter essas pegadas, queridos, sim, de ver um louvor, ele atrai a unção do Senhor ali pelo ambiente que nós estamos. Existem muitas famílias, querido, que estão colocando os joelhos no chão, muitas mulheres que estão orando pelo seu casamento, muitos pais orando pelos seus filhos, muitos filhos orando para os seus pais. E existem muitas famílias, querido, que estão com seu coração totalmente perturbados. Mas esse louvor, ele falou muito forte ali ao meu coração, diante daquilo que nós estávamos falando. E ele fala, querido, sendo que muitos lares, eles estão sendo construídos em Deus, mas muitas coisas têm afetado o seu coração. Talvez você casou novinho, talvez vocês que hoje vão receber a bênção aqui, acham assim, puxa vida, como que nós vamos lidar com tudo isso? E a palavra é uma só: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, Jesus disse. As lutas virão. Sabe, querido, na hora da maior dificuldade, na maior luta, é que nós precisamos estar juntos na mesma aliança. Deus uniu o homem e a mulher, querido, para governar diante das situações. Deus colocou Adão ali no jardim e ele falou: eu farei para ele uma ajudadora, uma mulher que seja idônea, capaz. Então essa pessoa que está do teu lado, se você chegou onde você está, foi porque ela muitas vezes pagou um preço por você. Tem uma historinha que fala, que diz que o Obama lá parou numa lanchonete e a esposa dele falou para ele: eu já namorei esse garçom. E aí ele tirou um sarrinho dela, né? E falou para ela: tá vendo? Hoje você casou com o presidente dos Estados Unidos. Ele falou: não, pelo contrário. Se eu tivesse casado com ele, ele seria o presidente dos Estados Unidos. Então, homem, se você está onde você está, é porque tem uma ajudadora idônea do seu lado. Se você está onde você está, foi porque os seus filhos, Deus abençoou a sua vida com seus filhos. Talvez você precise abraçar o seu filho nessa manhã. Faça isso. Sabe, eu ouvi outro dia de um jovem, e ele falou um dia para mim, nós conversando, e eu uso muito esse exemplo com as minhas meninas lá em casa. Quando uma não está brincando com a outra, quando uma não está conversando com a outra, eu falo para ela: você lembra o dia que aquele jovem veio aqui em casa e ele falou para nós a falta que faz um irmão? Vocês lembram disso? As duas ficam olhando para minha cara. E eu pego pesado, querido, em algumas coisas, porque é o meu jeito. E eu falo para elas, eu falo assim: você já parou para pensar, se você perdesse a sua irmã agora, quem brincaria com você? Quem cuidaria de você? Quem estaria ali do seu lado nos momentos que você vai precisar? Porque a gente vai crescendo e a gente vai avançando e nós vamos ficando velhos, e eles vão precisar. Quem tem irmão hoje sabe. Talvez você não tenha o melhor relacionamento com seu irmão. Então, querido, quanto você tem pagado de preço pela sua família? Nós lemos aqui que fala assim: portanto eu me coloco de joelho por isso. É tempo de você se colocar de joelho pela sua casa. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Mas eu quero levar vocês a um tempo, querido. Eu não quero nem pedir para você se abraçar nem nada, mas se você sentir isso, vá lá. É tempo de nós olharmos um no olho do outro, enquanto há tempo, e dizer: olha, me perdoa, porque eu falhei com você. Me perdoa, filho, me perdoa, pai, me perdoa, mãe. Me perdoa, pastor, me perdoa, pastora, porque eu, como um filho espiritual, talvez eu me comportei mal diante de vocês, falei mal de vocês. Sabe, queridos, no mundo natural nós podemos fazer muitas coisas, mas no espiritual é algo aonde vem, querido, a bênção do Senhor. Então eu quero que você feche seus olhos e comece a imaginar a sua família, aqueles que estão com você, aqueles que estão com você e aqueles, querido, que você desejasse que estariam aqui com você neste momento. Você vai orar pela sua casa, então você vai colocar esse louvor diante do seu coração e falar: Senhor, eu não vou mais deixar, porque eu vou crer no Senhor Jesus. Ah, Senhor,
Existem famílias que precisam simplesmente olhar um no olho do outro. Não precisa, como nós aprendemos dos sinais, você não precisa nem falar nada. O seu olhar, se você agora se colocar diante da pessoa amada, o seu olhar, somente o seu olhar, se você talvez não consiga falar, o seu olhar, querido, pode dizer tudo para ela, pode dizer tudo para ele. Mas deixa o Senhor trabalhar na sua vida nesta manhã. Nós seremos ministrados por esse louvor e eu quero que você tenha liberdade. Se você quiser sair do seu lugar e com muito cuidado, chegar até alguém que talvez te ajudou tanto, e muitas vezes hoje você não consegue nem encarar essa pessoa, faça isso, querido, enquanto nós somos ministrados por esse louvor, aleluia. Porque se tem um lugar, querido, onde nós não somos influenciados, esse lugar é no Senhor. Se tem um lugar, querido, onde nós não podemos exercer influência do mal, é no Senhor. Que este lugar é o lugar da presença. Aleluias. Há um lugar, querido, onde você pode chegar com a sua casa, que é o lugar da salvação. Deus projetou a sua família para ser bênção na sua vida. Deus projetou